Boa noite e bem-vindos ao Espaço Cultural CPFL. O Espaço Cultural CPFL apresenta esta noite, no projeto Sociedade Contemporânea, Vida, Perigos e Oportunidades, o módulo A Teoria Pós-Moderna, a Contemporaneidade e a Vingança da História, que tem como curador o professor Bento Prado Júnior. O convidado para a palestra de hoje é Sérgio Paulo Rouanet. Sérgio Paulo é formado em Direito na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e fez preparação para a carreira diplomática no Instituto Rio Branco, no Itamaraty. Pós-graduado em Economia na George Washington University, Ciências Políticas na Georgetown University e Filosofia na New School for Social Research. Doutorou-se em Ciências Políticas pela USP. Rouanet é membro da Academia Brasileira de Letras, fez parte do Corpo Consular Brasileiro em vários países e trabalhou no Ministério de Relações Exteriores. Artigos de Sérgio Paulo Rouanet encontram-se publicados em vários números da revista Tempo Brasileiro, na Revista do Brasil, na Revista da USP e em revistas internacionais. Na palestra de hoje, Rouanet tratará do tema Entre a Modernização Instrumental e a Emancipatória. A modernidade é bifronte, com uma face weberiana, voltada para a racionalidade instrumental, e uma face iluminista, voltada para a racionalidade comunicativa. Não se trata de fazer a apoteose da modernidade funcional, hegemônica, nem de superar a modernidade por um salto para frente, pós-moderno, nem tampouco de regredir para o arcaico, fundamentalismos e etc., mas de despertar do seu sono secular a outra modernidade. Pedimos a todos para desligar os celulares, os bips, os pagers, durante a palestra. E vamos chamar ao palco o professor Rouanet. Obrigado e boa palestra. Boa noite, eu queria agradecer a presença de todos aqui. Eu estive conversando há pouco com o Giancarlo, com a Marina, sobre qual seria a melhor maneira de apresentar o que eu tenho a dizer hoje, da maneira menos enfadonha possível. E eu tenho a impressão que eu cheguei à conclusão, depois dessa conversa prévia, que a melhor coisa seria alternar um pouco. Eu tenho um texto. A vantagem de ler um texto escrito é que a gente pode controlar o tempo. Quando a gente improvisa, a gente se deixa levar muitas vezes por arrobos oratórios e excesso de entusiasmo para digressões que incompridam de uma maneira inaceitável o texto. Então, a grande vantagem do texto escrito é essa, mas eu tenho a impressão que às vezes fica mais interessante né, e pode prender mais a atenção do público, uma fala mais livre. Então eu vou alternar um pouco. Eu tenho que começar necessariamente lendo, porque o meu texto começa com uma longa citação. Essa não pode deixar de ser lida. Eu tenho certeza que quando eu chegar no meio da citação, muitos de vocês saberão do que se trata, de que texto, de que autor a citação está sendo feita. Então, aspas. Nossa época, a época da burguesia, se caracteriza pelo fato de ter simplificado as contradições de classe. A burguesia moderna é o produto de um longo ciclo de desenvolvimento. Cada estágio no desenvolvimento da burguesia foi acompanhado de um progresso político correspondente. Com a gênese da grande indústria e do mercado mundial, ela conseguiu chegar à dominação política exclusiva na forma do Estado representativo moderno. O poder político moderno é somente um comitê que administra os negócios gerais da burguesia. Quando chegou ao poder, a burguesia destruiu todas as relações feudais, patriarcais, idílicas.
Ela rompeu os vínculos feudais que ligavam o homem a seus superiores naturais e não deixou nenhum outro nexo entre os homens a não ser o interesse nu, o pagamento à vista. Ela afogou na água gelada do cálculo egoísta o zelo sagrado dos devotos, o entusiasmo cavalheiresco, a melancolia dos pequenos burgueses. Ela dissolveu a dignidade pessoal no valor de troca e pôs no lugar das liberdades asseguradas e bem adquiridas uma liberdade sem consciência, a liberdade do comércio. Em suma, em lugar da exploração envolta em ilusões religiosas e políticas, ela colocou a exploração aberta, despudorada, direta, brutal. Ela tirou seu halo de todas as atividades que até agora tinham sido contempladas com temor reverencial. A burguesia rasgou o véu terno e sentimental que recobria as relações familiares e reduziu-as a uma relação monetária. Ela realizou obras mais prodigiosas que as pirâmides do Egito, os aquedutos romanos e as catedrais góticas. A burguesia não pode existir sem revolucionar incessantemente todos os instrumentos de produção e, portanto, as relações de produção e, portanto, as relações sociais em seu conjunto. Todas as relações fixas, oxidadas, com sua sequela de ideias e concepções tradicionais, são dissolvidas, e todas as que se formam novamente envelhecem antes que se ossifiquem. Tudo que é estamental, tudo que é sólido se evapora no ar. Tudo que é sagrado é profanado, e os homens são finalmente obrigados a olhar de frente, com sobriedade, suas atitudes com relação à vida e suas relações recíprocas. A necessidade de escoar seus produtos num espaço cada vez maior leva a burguesia a espalhar-se por todo o planeta. Ela precisa inserir-se em toda parte, construir em toda parte, estabelecer ligações em toda parte. Através da exploração do mercado mundial, a burguesia organizou de forma cosmopolita a produção e o consumo de todos os países. Ela tirou o solo debaixo da indústria. As velhas indústrias nacionais foram aniquiladas e continuam sendo aniquiladas todos os dias. Elas são substituídas por novas indústrias, cuja introdução se tornou uma questão de vida ou morte para todas as nações civilizadas, e que não usam mais matérias-primas locais, mas matérias-primas procedentes das zonas mais remotas, e cujos produtos não são consumidos somente no país, mas em todas as partes do mundo. Em lugar das necessidades antigas, que podiam ser satisfeitas por produtos domésticos, aparecem novas necessidades que só podem ser satisfeitas com os produtos das terras e climas mais distantes. Em lugar da autossuficiência e do isolamento em nível local e nacional, entra em cena um intercâmbio geral, uma interdependência geral entre as nações. O que ocorre na produção material ocorre também na produção intelectual. Os produtos intelectuais das diferentes nações se transformam em patrimônio comum. A unilateralidade e a estreiteza nacionais se tornam crescentemente impossíveis, e uma literatura mundial se constitui a partir das várias literaturas nacionais e locais. Fecha aspas, fim de citação. É claro que muitos de vocês já reconheceram algumas dessas palavras e expressões são conhecidas, inclusive um livro que virou um best-seller no Brasil, Tudo que é sólido se desmancha no ar, foi extraído de uma frase que eu acabo de ler. Evidentemente, eu estou falando de Karl Marx, o autor dessa citação, que vem de uma obra publicada há exatamente 156 anos, o Manifesto Comunista. Eu gostaria de articular minha exposição em torno dessa citação, isolando seletivamente alguns trechos que me parecem fundamental para o meu tema, que é, como diz o título, entre a modernidade funcional e a modernidade iluminista. Marx deixa claro que está descrevendo um processo moderno. A burguesia de que ele fala é moderna. Ele fala de um Estado representativo moderno. A partir desse Estado, a burguesia exerce um poder político moderno. Marx está falando, em suma, do que hoje em dia nós chamamos modernidade.
embora ele não use o termo, em alemão seria die Moderne, ele não usa o termo modernidade, porque o termo modernidade não existia ainda. Foi cunhado mais ou menos 15 anos depois da publicação do Manifesto Comunista pelo poeta Charles Baudelaire. Depois, Marx passa a descrever algumas características dessa modernidade, como ele acaba de mencionar. Em primeiro lugar, deve ter chamado a atenção de vocês que ele está virtualmente descrevendo um fenômeno que todos nós conhecemos hoje em dia, porque está em todos os jornais, é tema de muitos simpósios e discursos políticos, nacionais e internacionais, que é o tema da globalização. Ele descreve de uma maneira absolutamente impressionante tudo o que nós chamamos de globalização hoje em dia. A interdependência crescente de todos os países, a segmentação do processo produtivo, a diversificação das fontes supridoras e dos mercados de consumo, o sucateamento das indústrias nacionais. Ele fala realmente do desaparecimento das indústrias obsoletas, etc. Então, é tudo isso que nós chamamos de globalização para o bem ou para o mal, que é chamado de globalização tanto pelos defensores desse processo quanto pelos que se horrorizam com as consequências nefastas, supostamente nefastas do processo de globalização. Em segundo lugar, sempre desentranhando essas ideias da longa citação do Manifesto Comunista, Marx deixa claro que a modernidade é um movimento que tem como foco o indivíduo. Ele transforma os seres humanos, que no período feudal estavam inseridos em relações feudais, em relações estamentais, ele transforma esses seres humanos em indivíduos, por assim dizer, desculturalizados, cortando os vínculos naturais que prendiam o homem às suas tradições comunitárias e às suas solidariedades estamentais. A modernidade produz o indivíduo nu, não mais o indivíduo vestido de papéis sociais tradicionais como na sociedade feudal, mas o indivíduo nu diante da sociedade, diante das relações de produção capitalistas. Em terceiro lugar, é uma constelação que privilegia a racionalidade como principal instrumento de ação. Vocês se lembram que Marx diz que a burguesia substituiu o zelo religioso pelo cálculo egoísta. Cálculo quer dizer racionalidade. Portanto, a modernidade privilegia a racionalidade como principal instrumento de ação. O cálculo em lugar da devoção, em lugar do entusiasmo, em lugar do zelo religioso. E, em quarto lugar, e o mais importante, esse processo global, individualizante e racional, três características que nós podemos extrair da citação do Manifesto Comunista de Marx, é um processo que transforma continuamente todas as relações sociais nos mais diversos âmbitos. O âmbito econômico, a famosa referência aos túneis, às pirâmides do Egito, a burguesia fez mais do que produziu milagres mais extraordinários do que esses milagres tradicionais. Transforma relações no âmbito cultural, ele fala no fim das ilusões religiosas. Antigamente, entre o homem e o objeto de sua produção havia um véu, segundo a sua metáfora, composto de ilusões teológicas, de ilusões religiosas. A burguesia rasga esse véu, portanto, produz efeito no âmbito cultural, secularização do mundo, fim das ilusões religiosas, e transforma continuamente as relações na esfera política. Ele menciona a criação de um Estado representativo centralizado. Portanto, é uma verdadeira sociologia da modernidade, uma verdadeira arqueologia, é uma arqueossociologia da modernidade, o que Marx nos oferece nesse texto, como eu disse, publicado há exatamente 156 anos. Mas o mais interessante na descrição de Marx é que, para ele, vocês devem ter notado isso também, a modernidade parece ter duas faces diferentes, se não contraditórias. Notem bem que tudo que ele diz depreciativo, imediatamente depois da crítica, ele coloca um aspecto positivo, uma conquista, uma grande realização. Vejam, praticamente o texto todo é atravessado por essa contradição entre uma visão positiva da burguesia, de que ela era egoísta, de que ela destruiu as relações sociais tradicionais, mas, por outro lado, ela produziu milagres, por outro lado, ela
levou a humanidade a produzir grandes conquistas superiores a todas as outras que tinham ocorrido no passado tradicional da humanidade. Então, ela reduziu tudo a um cálculo egoísta, mas produziu milagres técnicos. Profanou tudo que era sagrado, mas permitiu ao homem escapar às ilusões da ideologia. Destruiu indústrias obsoletas, mas satisfez as necessidades da civilização. Anulou culturas paroquiais, mas produziu uma cultura universal. Portanto, esse registro dual, esse registro ambíguo de uma modernidade que é uma coisa e outra, que é as duas coisas que eu gostaria de tomar como fio condutor dessa palestra sobre a modernidade. Eu queria inserir todas aquelas características que a gente conseguiu desentranhar da citação de Marx, modernidade como processo global, planetário. A modernidade como processo individualizante, a modernidade como processo social, racional, e a modernidade como autor de transformações radicais na esfera econômica, cultural e política. Eu quero inserir todas essas características nessa modernidade vista por Marx de uma maneira dual, como um entrelaçamento, digamos, a unidade dialética de dois processos transformadores. Um voltado para a mera eficácia, a serviço da rentabilidade, o famoso cálculo egoísta de que ele falava, e outro voltado para a autonomia, a serviço da emancipação, a serviço de um projeto civilizatório. Por exemplo, a criação de uma cultura universal, superadas as barreiras estreitas que separavam a humanidade em compartimentos estanques, em tribos, em nações, em culturas, em etnias, etc. Então, mais ou menos esse seria mais ou menos o foco, né, da nossa palestra. O primeiro projeto voltado para a eficácia e para a rentabilidade, corresponde ao que eu gostaria de chamar de modernidade funcional. Então, essa modernidade funcional tem todas as características que nós extraímos da citação de Marx. Tem uma vocação global, no sentido de que tende a transbordar o capitalismo tende a transbordar todas as fronteiras nacionais com vistas a maximizar a rentabilidade do capital. Sabemos também que a modernidade opera de um modo desculturalizante, dissolvendo os vínculos naturais da língua e da nação. Terceira característica, racionalidade. Seu principal instrumento de ação é a racionalidade instrumental, que Marx define como cálculo gelado, ou seja, a faculdade de ajustar meios a fins, independentemente dos fins visados, que como tais se situam fora do âmbito da razão. A racionalidade instrumental não procura fixar fins humanos, fins dignos, fins substanciais. A racionalidade instrumental busca exclusivamente juntar todos os meios adequados que forem mais adequados, mais convenientes para a produção de determinados fins, que como tais não são definidos pela razão, são definidos por outras instâncias. E os demais elementos do projeto podem ser reconstruídos com a ajuda do sociólogo alemão, que vocês conhecem, Max Weber, que em sua Sociologia da Religião nos deu as lições mais atuais até hoje sobre o que nós chamamos de modernidade. Naquelas três instâncias, você se lembra que eu separei do texto de Marx a modernidade econômica, cultural e política. O que diz Weber sobre isso? Para Weber, a modernidade é o produto de processos cumulativos de racionalização instrumental, que ele chama de Zweck racional. Racional com relação a fins, ou seja, ajustamento de meios a fins, que se deram na esfera econômica, cultural e política. Para Weber, na esfera econômica, a modernidade implica no quê? Ela implica na livre mobilidade dos fatores de produção, o trabalho assalariado. Implica na adoção de técnicas racionais de contabilidade e de gestão, e implica na incorporação incessante da ciência e da técnica ao processo produtivo. Isso seria a modernidade econômica, na esfera econômica. Na esfera cultural, a modernidade implica o que Weber chama o desencantamento do mundo. Ele usa a expressão alemã Entzauberung. Dizia ele que em sociedades pré-modernas o mundo vivia, de alguma maneira, envolto na religião. É o que Marx exprime referindo-se a véus religiosos que se interpunham entre o homem
e a esfera econômica é a ideia retomada por Weber, que usa o termo de Entzauberung. O mundo é desenfeitiçado. Até aquele momento, a humanidade vivia, de alguma maneira, presa a seus deuses, presa a visões espiritualizadas do mundo, a ideologia, e o capitalismo rasga todos esses véus e o homem se defronta com um mundo desencantado, um mundo secularizado. E também uma característica, segundo Weber, da modernidade cultural na esfera cultural é que existe uma diferenciação de determinadas esferas que até aquele momento viviam simbioticamente no bojo da religião. A moral era uma moral religiosa, a ciência estava embutida na religião, o direito e a arte, de alguma maneira, estavam incrustados na religião, e a modernidade desembute todas essas esferas de valor, as diferencia, as autonomiza. Então, na modernidade passa a ter uma moralidade leiga, uma arte leiga, uma ciência leiga, um direito leigo. E, finalmente, na esfera política, a modernidade implica, segundo Weber, a substituição da autoridade descentralizada, típica do feudalismo. Vocês se lembram que, na época feudal, não havia o rei era uma figura puramente com poder meramente nominal, o rei era um senhor feudal, entre outros, e os senhores feudais é que exerciam o poder de fato. Portanto, havia uma pulverização da autoridade política, do poder político. Em vez disso, é substituir a modernidade na esfera política, substitui esse mundo de poder político disseminado, pulverizado, substitui, por quê? Por uma autoridade central, o poder do rei, que levou primeiro à monarquia absoluta e depois levou ao Estado de Direito, à dominação legal, um total no sistema tributário eficaz, de um exército permanente, do monopólio da violência. Isso é muito importante. Até aquele momento a violência também era pulverizada. Os senhores feudais faziam guerra entre eles, os senhores feudais exerciam justiça entre eles, inclusive exerciam o poder de julgar e o poder de executar os criminosos, sem darem nenhuma satisfação ao rei. Então, a violência era uma violência também disseminada. A característica do Estado centralizado moderno é o monopólio da violência por parte do Estado e, finalmente, uma administração burocrática racional. Weber estava escrevendo numa época em que a burocracia prussiana estava em pleno vigor e a burocracia era considerada um meio de racional. Hoje em dia nós temos uma visão um pouco diferente da burocracia. Para nós é o contrário, o oposto da racionalidade. No tempo de Weber, não. A burocracia, a autoridade burocrática era considerado o supra-sumo, o nec plus ultra da racionalidade administrativa. Essa modernidade funcional, definida nesses termos, está sempre ligada a objetivos de eficácia. A globalização, vamos ver diversas características. A globalização é eficaz. Por que ela é eficaz? Porque reduz custos e acarreta economias de escala, como diriam os economistas, libertando o capital dos entraves territoriais e dos controles políticos. Do ponto de vista da empresa, é uma maravilha. A globalização é aquele processo em que o capital pode se expandir sem estar sujeito a controles e regulamentações nacionais. A desculturalização é eficaz, porque produz uma força de trabalho atomizada, livremente disponível para ser absorvida no regime do trabalho assalariado. Também, do ponto de vista do capitalista individual, é ótimo ter candidatos a emprego livremente disponíveis e não uma força de trabalho ainda ligada a vínculos feudais. Portanto, a desculturalização também é funcional. Do mesmo modo, o que se esconde através dos diferentes subsistemas que eu isolei, o econômico, cultural, político, é sempre um aumento de eficácia. Esse conceito de modernidade é o que prevalece na literatura especializada e nas políticas de desenvolvimento econômico e social. Qualquer governo, desde o governos tradicionais, desde Getúlio Vargas até o desenvolvimentismo do Juscelino, até o modelo social-democrático Fernando Henrique Cardoso, até o atual governo, o objetivo, a modernidade é sempre definida em termos de eficácia. Modernizar significa melhorar a eficácia do sistema tributário, educacional, de saúde, de transporte, de alimentação.
modernizar é melhorar a eficiência da administração pública, das instituições políticas, dos partidos. Então é por isso que eu chamei de modernidade funcional, inclusive de uma maneira, uma terminologia até ingênua, porque eu usei funcional no sentido próprio da palavra. Numa sociedade moderna, as instituições funcionam melhor que em sociedades arcaicas. Bom, isso então com relação a um dos vetores dessa modernidade bifronte. Essa modernidade tem dois rostos. Esse é o rosto funcional, voltado para a eficácia, voltado para a rentabilidade. Só que a modernidade é como aquela divindade romana que vocês conhecem, Janus, que tinha duas faces. Ela tem uma segunda face, por isso eu disse que ela é bifronte. Ela tem um segundo vetor que não tem a ver com a eficácia, e sim com a autonomia. Sua matriz é um modelo civilizatório do iluminismo. À luz desse modelo, nós podemos retomar todas aquelas características da modernidade, mas dando outro conteúdo a essas características. Então, vamos reexaminar cada uma dessas características. Em vez de globalização, que Marx, como vocês se recordam, chamou de cosmopolitismo das mercadorias, entra em cena o que eu chamaria a universalização. Não a globalização, mas a universalização, entendida como uma dissolução progressiva de todas as fronteiras culturais e políticas que separam os homens. Individualização. O foco não é mais o individualismo burguês, o foco não é mais a produção do indivíduo burguês, mas a produção da individualidade livre. Não o individualismo, mas a produção da individualidade livre, ideal pela qual os homens valem por si mesmos e não enquanto membros de uma coletividade em que ingressaram pelas circunstâncias aleatórias do seu nascimento. Muita gente acha que o indivíduo é uma palavra feia. É preciso não esquecer que foi um progresso absolutamente extraordinário na história da humanidade, porque até aquele momento a modernidade vivia mergulhada na psicologia da horda primitiva, depois transitou para o clã, transitou para a tribo, transitou para comunidades religiosas ou não na Idade Média. E até aquele momento na história da humanidade, o homem só era livre na medida em que ele era membro da comunidade, os critérios do que devia ser pensado, do que devia ser feito, vinham todos da racionalidade teórica ou prática embutida na comunidade. Nesse sentido, o homem era uma simples mônada junto das outras comunidades. Então, foi um progresso epocal, extraordinário na história da humanidade, essa passagem da horda para a liberdade, da psicologia da horda, da psicologia coletiva, para o que Freud chamava da psicologia da horda para a psicologia da individualidade. Portanto, a individualidade entendida não nesse sentido do individualismo burguês atomístico, mas no sentido de uma individualidade livre, a pessoa finalmente desprendida do jugo de subordinação comunitária, em que o indivíduo vale por si mesmo e não pelo fato de ter nascido num certo estamento, num certo país, numa certa cultura. Ele vale porque ele é uma pessoa livre. Portanto, uma característica importante da modernidade iluminista. Racionalidade. O paradigma da racionalidade predominante não é mais o da razão instrumental, que, como eu disse, se limita a ajustar meios a fins, mas é o paradigma do que Habermas chama a racionalidade comunicativa, em que não se trata de ajustar meios a fins, mas se trata de determinar racionalmente os próprios fins a partir de uma relação dialógica dos homens entre si. A modernidade passa a significar, na esfera econômica, não somente a liberdade dos agentes, o laissez-faire, a liberdade do empresário de investir, mas ela passa a significar a capacidade de obter pelo trabalho os bens e serviços necessários ao próprio bem-estar, num sistema social que exclua a exploração e a injustiça institucionalizada. Na esfera cultural, a modernidade significa não somente a diferenciação de esferas de valor, não somente o desencantamento, significa também o livre uso da razão sem tutelas de qualquer natureza. Existe um texto de Kant chamado O que significa o iluminismo, Weisheit se Aufklärung, em que ele define o iluminismo como a capacidade humana de chegar finalmente à condição adulta, de chegar à maturidade. Até aquele momento, os homens não pensavam por si mesmos, porque havia sempre uma autoridade, ou secular ou religiosa, que dizia aos homens o que eles deviam pensar. Agora, pela primeira vez, a humanidade pensa por si mesma, a humanidade abandona a condição de infantilismo
em que tinha vivido até aquele momento e acede finalmente à maturidade, à Mündigkeit, à condição adulta. Na esfera política, enfim, a modernidade significa não somente o monopólio da violência, não somente uma dominação burocrática racional, significa o que? A capacidade plena de exercer a cidadania num Estado de Direito que assegure a vigência integral da democracia e dos direitos humanos. Muito bem, nós temos então extraído dessa citação de Marx esses dois registros, essas duas modernidades, que eu chamei uma modernidade funcional, em que as coisas funcionam melhor que em sociedades arcaicas, e a modernidade emancipatória ou iluminista, que significa que os seres humanos são mais autônomos do que em sociedades arcaicas. Muito bem, o que nós vamos fazer agora com esses dois modelos, com esses dois registros, com essas duas modernidades? Simplesmente chegar à conclusão, aplicando a realidade contemporânea e a história recente, de que a modernidade funcional realizou-se e continua a realizar-se em grande parte do mundo, em todas aquelas características. Globalização, não precisa dizer, a globalização está avançando a passos largos, muito mais largos do que gostaria a maior parte dos que estão presentes aqui. A desculturalização também prossegue a passos rápidos, cada vez mais existe a industrialização, leva as pessoas a se desenraizarem dos seus contextos tradicionais, a uma urbanização acelerada que muitas vezes expõe o indivíduo à perda de seus pontos de referência tradicionais, de seus nexos de solidariedade grupal tradicionais, e expõe o indivíduo à anomia da vida urbana. A racionalidade instrumental está cada vez mais vigente, é o tipo de racionalidade que rege a administração das empresas. As empresas são administradas friamente, o cálculo gelado de que falava Marx, em termos de ajustamento de meios afins. Pelo menos nos países do Ocidente, o vertiginoso progresso econômico e tecnológico, a secularização do espaço público e a vigência generalizada da dominação legal não deixam dúvida quanto ao fato de que a modernidade funcional está viva e cada vez mais dinâmica em suas três articulações principais: a econômica, a cultural e a política. A pergunta que vale a pena fazer é a seguinte: esse balanço otimista da saúde da modernidade funcional pode ser feito com a mesma displicência com relação à modernidade iluminista e emancipatória? Eu temo que não. Salvo causas excepcionais, a modernidade iluminista permanece realizada. Mas é dessa não realização que advém sua força contemporânea. Esse modelo permanece intacto, como instância crítica e reserva de futuros utópicos. Num certo sentido, essa modernidade emancipatória se tornou obsoleta na medida em que não se realizou. Mas justamente na medida em que não se realizou, ela continua mantendo uma função contemporânea. É a obsolescência dos ideais iluministas que os torna aplicáveis ao presente. Porque esses ideais, em sua não realização, desprendem uma instância crítica que permite julgar a modernidade empírica, a modernidade ideal, tal como ela deveria ter se realizado se o projeto iluminista de modernidade tivesse se realizado. A globalização, vejamos como é que isso se dá. A globalização realizada no âmbito da modernidade funcional põe em risco o valor mais alto do iluminismo. Portanto, vocês se lembram, na primeira característica, globalização. Vamos ver o que acontece com a globalização, tal como implementada na moldura da modernidade funcional. Ela põe em risco o valor mais alto do iluminismo, a autonomia. A autonomia econômica é uma ficção, num mundo em que as principais decisões macroeconômicas são tomadas por bancos centrais estrangeiros e por conselhos de administração de empresas transnacionais, em que a volatilidade dos mercados financeiros impede qualquer planejamento a longo prazo, em que as inovações tecnológicas têm origem externa. A autonomia cultural é uma mentira para aqueles que ficam indefesos diante dos aparelhos ideológicos e que são meros consumidores passivos de bens culturais sobre cuja produção e distribuição não tem qualquer controle. A autonomia política, enfim, se torna relativa quando se leva em conta que as decisões políticas
que mais diretamente afetam nossas vidas foram tomadas fora de nossas fronteiras. Isso é uma coisa terrível. Eu queria só lembrar que na teoria da democracia, tal como formulada, por exemplo, por Rousseau, mas também por vários outros teóricos posteriores, a característica da democracia é que existe, dizia Rousseau, é que não pode haver, a democracia se realiza plenamente no sentido de que o indivíduo que manda enquanto soberano é o mesmo que obedece enquanto súdito. Ele é as duas coisas, portanto não pode haver tirania. Ele participa na adoção enquanto cidadão, na adoção de certas políticas, e ele aceita voluntariamente, enquanto súdito, em seu papel passivo, o efeito das medidas que ele tomou em seu papel ativo. Então, ele é as duas coisas, ele é ativo e passivo ao mesmo tempo. Ele não pode reclamar, em outras palavras, porque todas aquelas políticas que ele está que ele está sofrendo naquele momento foram políticas que ele ajudou a codeterminar em seu papel ativo de soberano. Porque o indivíduo, segundo Rousseau, é soberano e súdito ao mesmo tempo. O que acontece na globalização é que essa bela unidade, essa unidade harmônica entre os dois papéis do homo políticos contemporâneo, o papel de soberano e o papel de súdito, sofre uma ruptura, porque o indivíduo passa a sofrer o efeito de política que ele não ajudou a codeterminar. Não foi ele que votou a favor de um governo que decidiu invadir o Iraque. E, no entanto, essa invasão do Iraque produz vários efeitos políticos, por exemplo, que a invasão do Iraque destruiu praticamente o sistema multilateral de prevenção de conflitos das Nações Unidas. Isso prejudica a humanidade inteira. E, no entanto, 2/3 da humanidade não foram chamados a votar naquele governo que tomou aquela decisão. Portanto, se há os efeitos econômicos da invasão, todos nós, a humanidade inteira, sofre os efeitos da alta dos preços do petróleo em consequência da crise no Oriente Médio. Isso vai afetar todas as economias do mundo, já está afetando a economia brasileira, porque o barril de petróleo sobe cada vez mais. Não foram os cidadãos brasileiros que tomaram, os cidadãos brasileiros ou iraquianos não foram consultados sobre a legitimidade dessas medidas. Então, em todos os exemplos, a gente nota que há uma disjunção nesse mecanismo delicado de relojoaria. Rousseau era filho de relojoeiro, o genebrino, não se esqueçam disso. Ele criou esse modelo, esse relógio político maravilhoso, pelo qual, num princípio, não podia haver conflito, porque era o soberano, o indivíduo sofria o efeito de decisões que ele não tinha codeterminado. O Rousseau diria, em face dessa desproporção brutal, dessa assimetria brutal de poder político entre uma superpotência como os Estados Unidos e o resto da humanidade, ele diria que nenhum brasileiro votou no imperador do mundo. O imperador do mundo é Bush, e Bush não foi eleito por um cidadão do Piauí, foi eleito por uma dona de casa do Texas. Então, nesse sentido, existe uma deformação total do conceito de democracia, que é a democracia tal como ela existe na modernidade funcional. Então, portanto, as categorias extraídas da modernidade funcional nos ajudam, da modernidade emancipatória, nos ajudam a criticar a modernidade empírica, a modernidade real, a modernidade tal como ela se dá segundo o paradigma funcional. Mas muitas das soluções propostas para lidar com os males da globalização são igualmente irrealistas. Em especial, por exemplo, as soluções nacionalistas são ineficazes. Não podemos reagir à globalização nos fechando num quadro de autarquia nacional, simplesmente porque a globalização, por definição, excede todos os quadros funcionais. Portanto, só podemos reagir à globalização operando no próprio terreno em que se dá a globalização, que é o terreno internacional. Outra estratégia possível, uma estratégia que foi debatida no Fórum Social de Porto Alegre, por exemplo, é a estratégia da desglobalização, pela qual os países do terceiro mundo cortariam seus vínculos com a economia mundial e procurariam desenvolver-se através de uma estrutura autárquica de produção e de consumo. Isso, evidentemente, é irrealista e deriva de uma ideologia pré-capitalista, bucólica, idílica, um bucolismo manifestamente incapaz de fazer frente às duras realidades da economia globalizada.
A economia, a modernidade iluminista, em compensação, tem a seu dispor um instrumento exato para responder a essa realidade, é o que eu chamei universalidade, universalização. Então é preciso opor a universalização à globalização. Com isso, ela pode atuar no mesmo terreno em que se dá a globalização, o terreno internacional. Portanto, a plena modernização do mundo, no sentido iluminista, no sentido emancipatório, levaria à instalação de uma autoridade mundial, de uma democracia mundial, capaz de corrigir as patologias da globalização. Segunda característica que nós extraímos do texto do Manifesto Comunista, a desculturalização. É horrível, desculturalização produz átomos solitários que privam os indivíduos dos seus laços de solidariedade, de seus vínculos tradicionais, familiares, estamentais, expõe o indivíduo à desorientação, à anomia. É um mal. Mas a resposta a esse mal não é a reinvenção do comunitarismo, a reimersão do indivíduo em solidariedades arcaicas, em que ele perde o privilégio máximo da modernidade, a de sobrepor-se à sua cultura, de aceitá-la ou rejeitá-la a partir de uma escolha adulta, a de vê-la de fora, a de julgá-la de fora. A resposta ao globalismo não pode ser o fetichismo identitário. A resposta ao pesadelo da homogeneização total não pode ser o pesadelo da retribalização do mundo. A resposta ao fundamentalismo do mercado não pode ser o fundamentalismo da religião, da cultura, da língua. A verdadeira resposta está numa concepção de modernidade que permita ao indivíduo inserir-se numa coletividade singular e, ao mesmo tempo, pensar-se como ser universal. Que lhe faculte adesão a valores grupais, sem com isso abrir mão de valores não particularistas. Por exemplo, os valores que estão contidos na Declaração Universal dos Direitos do Homem, que sempre tem que se sobrepor a uma legitimidade meramente comunitária ou meramente particularista. Em suma, que lhe permita, ao mesmo tempo, estar dentro da cultura e fora dela. É esse o sentido autêntico da individualidade iluminista, produzida por uma visão de modernidade que nem expõe o homem ao determinismo do mercado, nem o dissolve nas normas e valores da cultura. Razão, racionalidade, terceira característica que nós extraímos do Manifesto Comunista, a racionalidade. A hegemonia, vimos que na modernidade funcional, ela se dá sob a forma da razão instrumental. É terrível, é uma razão atrofiada, é uma razão estreita, é uma razão que não permite ao indivíduo fazer as únicas perguntas que existencialmente importam, sobre a origem da humanidade, sobre o sentido da vida, porque tudo isso é banido pelo paradigma racionalista vigente, pelo paradigma positivista, segundo o qual essas perguntas são meaningless e as respostas não são nem falsas, nem verdadeiras, são desprovidas de sentido, porque não se pode especular sobre o sentido da vida nem pela matemática, o que é uma forma de validar proposições, nem empiricamente, porque nenhuma dessas respostas pode ser submetida ao teste da observação e da experiência. Portanto, se as respostas não são nem tautológicas, nem empiricamente verificáveis, são proposições meramente vazias. Então, a razão, o paradigma positivista vigente nos obriga a expor para o limbo do não, a segregar no limbo do não racional as únicas perguntas que realmente importam, que são as perguntas sobre o sentido da vida, sobre o sentido do homem, sobre a relação com Deus, por exemplo. Mas, portanto, deve ser condenado e, à luz do paradigma da racionalidade comunicativa, pode e deve ser condenado. Mas a alternativa a esse paradigma não pode ser a desvalorização da razão. Porque se o reino da razão instrumental é uma via para a barbárie, a extinção da razão é a barbárie. Não posso imaginar maior contrassenso que afirmar que Auschwitz foi um produto da razão iluminista. Talvez você já tenha encontrado afirmações desse tipo, que são afirmações completamente aberrantes, dizer que o Holocausto
o genocídio, são realizações da razão iluminista. É um verdadeiro absurdo, é um pouco o que afirma um teórico muito importante, muito interessante, que é Zygmunt Bauman, quando estabeleceu uma correlação entre o Holocausto nazista e certas características da modernidade, como a valorização da engenharia social, a idealização da ciência, que resultou no racismo científico dos nazistas, a invenção de técnicas racionais de gestão, que permitiu a administração eficiente das fábricas da morte, e até o aperfeiçoamento das tecnologias de extermínio em massa, com a criação de câmaras de gás. Então, Bauman diz, e não é o único a dizer, infelizmente houve barbaridade desse tipo, dita de uma maneira com toda a seriedade, e de que Auschwitz é um produto da razão moderna. Na verdade, por essas razões, porque criou um projeto de engenharia social, os nazistas tinham um projeto de engenharia social, de refazer a sociedade, criou o conceito de administração racional, e Auschwitz podia ser visto como uma fábrica altamente eficiente, bem gerida de acordo com os melhores preceitos do management moderno, e aperfeiçoou técnicas absolutamente eficazes à luz da ciência, como o gás Ciclos, que é o gás responsável, que é utilizado em Auschwitz, nas câmaras de gás. Isso é um verdadeiro absurdo, inclusive se nós vimos essa afirmação na ótica da própria razão instrumental. Mesmo do ponto de vista da razão instrumental, não era eficaz, não, porque teria sido mais lógico, é horrível de usar termo desse tipo com relação ao Auschwitz, teria sido mais racional, mais lógico utilizar os prisioneiros como trabalhadores escravos para a indústria de armamentos. Isso aconteceu. Aconteceu, por exemplo, a Olga, vocês viram o filme Olga, ela trabalhava no campo de concentração de Ravensbrück para Siemens, para a indústria Siemens. Então teria sido mais racional generalizar. Só que isso era uma exceção. É uma exceção. Só muito mais tarde é que os nazistas chegaram à conclusão de que seria eficaz utilizar trabalhadores escravos. Portanto, mesmo na lógica da razão instrumental, era irracional. Auschwitz era irracional. E com mais forte razão, era irracional na ótica da racionalidade iluminista. Porque toda a ideologia nazista, cujo desfecho inevitável foi o Holocausto, com sua sinistra idealização do sangue e do solo, Blut und Boden, e com sua condenação da modernidade e do mundo urbano, a ideologia nazista não foi outra coisa, desde o princípio, senão a mais cabal realização do irracionalismo anti-iluminista do período de entreguerras. Em suma, é preciso criticar tanto a razão atrofiada dos positivistas, quanto o irracionalismo em suas diversas formas, e opor a essas duas aberrações o ideal de uma razão libertadora, a razão iluminista. Finalmente, à luz do princípio da modernidade iluminista, é preciso criticar a realização empírica da modernização funcional em seus diversos segmentos. Vocês já estão cheios de saberem, são aqueles 3 segmentos principais, o econômico, cultural e político. Mesmo onde essa modernidade funcional se implantou, e não se implantou em toda a parte, basicamente ela só se implantou nos países do primeiro mundo, mesmo onde ela se implantou, os resultados foram altamente insatisfatórios. A modernização econômica não eliminou em nenhum país a pobreza absoluta. A modernização cultural expôs os indivíduos a todas as manipulações da indústria eletrônica de massas. A modernização política institucionalizou, assim, algo como um Estado de Direito, mas deixou subsistir em toda a parte práticas antidemocráticas, como o uso sistemático de técnicas de desinformação que impedem o exercício da cidadania consciente. Ainda uma vez, é o exemplo da democracia americana, em que as técnicas de desinformação utilizadas pelo governo, pelo Pentágono, com a cumplicidade das grandes redes de televisão, o povo americano, graças a essas técnicas, a essa manipulação, foi induzido a acreditar na existência no Iraque de armas de destruição de massa e na existência de um vínculo entre a organização terrorista Al-Qaeda e o regime de Saddam Hussein. Evidentemente, era uma mentira conscientemente
inculcada na população americana, graças à técnica de desinformação. Portanto, um déficit de democracia evidente. Sim, tudo isto é verdade, mas, de novo, é preciso criticar as falsas respostas a esses diferentes déficits. Não creio que haja condições atuais, uma opinião pessoal minha, respeito, evidentemente, as opiniões diferentes, não creio que haja condições atuais de substituir o modelo capitalista de modernização econômica por um modelo socialista. O que é preciso, sim, é civilizar esse modelo de modernização, de modo a torná-lo compatível com a proposta iluminista, que pressupõe não somente a liberdade dos agentes, como o direito de todos à sobrevivência material, segundo padrões mínimos de dignidade. Se isso lembrar a vocês a proposta do Suplicy de renda mínima, não será mera coincidência. As distorções produzidas pela indústria eletrônica de massas não podem transformar-nos em talibãs da pureza cultural, conduzindo seja uma guerra santa contra a televisão ou contra as novas tecnologias de informação e comunicação, seja um jihad xenófobo contra a hegemonia cultural estrangeira, e sim induzir-nos a lutar para que a mídia se ponha cada vez mais a serviço do ideal iluminista, da maioridade, da Mündigkeit, que eu mencionei há pouco, contra todas as tutelas que infantilizam o homem, programa expresso na fórmula lapidar de Kant, sapere aude, ousa saber, ousa servir-te da tua razão. Enfim, as deformações da democracia não podem levar-nos a qualquer ceticismo com relação a esse sistema político. Infelizmente, foi uma atitude seguida no passado recente, não somente pelos próprios ditadores e seus colaboradores diretos, quanto pelas elites intelectuais e pelos intérpretes de Brasil. Se vocês fizerem uma recapitulação dos principais explicadores do Brasil, e há muitos extraordinariamente competentes, desde Paulo Prado e Caio Prado Júnior e Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire e tantos outros, houve um certo ceticismo com relação à democracia. E houve nisso uma convergência assustadora entre a direita e a esquerda. A direita se distanciava da democracia, seja por elitismo, porque o povo, aspas, não sabia votar, seja por acreditar que ela era uma ideia importada, alheia a uma suposta realidade nacional. É uma ideia, essa ideia da autenticidade nacional, esse tema da não importação de ideias contrárias à realidade nacional, é um tema antigo da direita brasileira. E isso foi usado no tempo do Estado Novo, por exemplo. Azevedo Amaral, Chico Campos e tantos outros disseram que a democracia, o Estado de Direito, o liberalismo eram doutrinas importadas que não tinham nada a ver com a realidade brasileira, o que faz supor que o fascismo, sim, era uma ideia com raízes fundas na história brasileira, que o fascismo não era uma ideia importada. Então, a direita se distanciava da democracia de seu, seja por elitismo, porque o povo não sabia votar, seja por acreditar que ela era uma ideia importada, alheia a uma suposta realidade nacional. Enquanto a esquerda havia com desprezo por representar a mera fachada formal de uma dominação de classe. Então, houve o que se chama, em inglês, uma unholy alliance, uma aliança não sagrada entre a direita e a esquerda contra a democracia, ceticismo com relação à democracia, uns porque o povo não sabia votar e outros porque a democracia era vista como uma simples fachada formal. Voto não enche barriga, era uma fórmula clássica do Estado Novo que muita gente até hoje considera válida. A resíduo, se eu cito o Getúlio, creio que é a segunda ou terceira vez que me refiro ao Estado Novo, Getúlio, é porque está nas manchetes, ontem foi o cinquentenário do suicídio do Getúlio, e nos últimos dias e semanas nós temos assistido a documentários de televisão, a programas, a entrevistas, a filmes que nos lembram sobre o censo do Getúlio, que foi evidentemente uma figura rica, uma figura importante, uma figura muito diferenciada. Houve vários Getúlios e não apenas um, todos nós sabemos disso. Houve o Getúlio simpatizante do nazismo num certo momento, o nazismo, o Getúlio que implantou uma constituição autoritária diretamente calcada sobre a Carta del Lavoro do fascismo italiano. Sabemos que a polícia secreta do Filinto Müller foi uma Gestapo brasileira,
Sabemos tudo isso, evidentemente sabemos que existe também um outro lado. Existe um Getúlio que em 1950 se elegeu democraticamente pelo voto livre, um Getúlio que lançou as bases da industrialização brasileira, que teve uma visão social que os seus adversários da UDN, por exemplo, estavam longe de ter. Nós sabemos que existem vários Getúlios, não podemos ter uma visão maniqueísta, branco e preto, ele é apenas isto ou apenas aquilo. Mas, dito isto, há uma certa complacência por parte do pensamento progressista com relação ao Getúlio fascista, o Getúlio ditador, como se isso fosse um pecado venial, considerando, afinal, que depois ele foi o autor de uma legislação trabalhista, uma consolidação da lei do trabalho. Isso sim é que conta. A meu ver, isso é um resíduo, continua ainda sendo um resíduo da velha desvalorização do pensamento progressista com relação à democracia. A ditadura, sim, a ditadura foi grave, mas não tão grave. Foi um pecado, mas existem pecados piores. Então, eu acho que existe, né, esse exemplo, esses holofotes recentemente que se acenderam ultimamente em cima do Estado Novo e da biografia de Getúlio Vargas, que terminou tão tragicamente com seu suicídio, eu acho que revela ainda um ranço do pensamento chamado progressista e de esquerda, que tende a banalizar a ditadura como se ela fosse um mal perdoável, desde que houvesse fatores atenuantes. Não. Na perspectiva iluminista, não é um pecado venial, não é um mal perdoável, é sempre um mal. A polícia, não é preciso ver o filme Olga para saber que o Brasil teve uma Gestapo e que essa Gestapo foi tolerada por Getúlio Vargas, e a Gestapo é um mal absoluto, é um mal radical, quer tenha funcionado na Alemanha, quer tenha funcionado no Brasil. Contra todos esses equívocos de direita e de esquerda, é preciso reafirmar que o país nunca será moderno no sentido iluminista enquanto não conquistar a sua plena autonomia política através de uma democracia integral. Em conclusão, parece-me que as categorias da modernidade iluminista permitem criticar de modo plausível tanto a modernidade funcional quanto as denúncias a essa mesma modernidade feitas numa perspectiva pré- ou pós-moderna. Resta saber se essas categorias, além de autorizarem uma crítica, podem também fundar uma utopia. Nós precisamos de duas coisas. Nós precisamos criticar o que existe e precisamos sonhar o que ainda não existe. E, a meu ver, essas mesmas categorias que nos permitiram criticar tanto a modernidade real quanto as críticas equivocadas dessa modernidade, essas mesmas categorias nos permitem também pensar utopicamente. Realização histórica do iluminismo, a modernidade emancipatória incorpora os diversos ideais iluministas, cada um dos quais aponta como seu ponto de fuga para uma utopia correspondente. Aí vamos percorrer de novo aquela lenga-lenga que vocês não aguentam mais das diversas características. O ideal universalista pende à concepção de uma democracia mundial, a utopia de uma democracia mundial. O ideal individualizante remete a uma ordem futura em que os homens valham enquanto pessoas e não enquanto membros de uma coletividade. O ideal da racionalidade remete a um estado de coisas em que o mundo seja transparente para o homem, em que o homem seja transparente para si mesmo. A autonomia econômica tem a ver com um mundo em que todos os indivíduos possam adquirir, por seu trabalho, os bens e serviços necessários a seu sustento. O ideal da autonomia cultural se refere a um estado de coisas em que todos possam ter acesso ao saber e pensar por si mesmos, longe da tutela de toda autoridade, secular ou religiosa, tutela do Estado ou tutela de igreja, de qualquer igreja. O ideal da autonomia política alude a um sistema de governo em que todos possam exercer uma autodeterminação efetiva, num Estado de direito em que nenhum ser humano possa sofrer os impactos colaterais de normas e leis que, direta ou indiretamente, ele não tenha contribuído para formular. Nenhum brasileiro elegeu Bush imperador do mundo. Embora inteiramente modernas, as utopias parciais contêm ecos das fantasias de desejo mais antigas da humanidade, através das quais, desde sempre, sonhou uma vida melhor. Com base nessas fantasias, podemos distinguir a utopia estoica da cidadania mundial,
da civitas maxima. A utopia paulina, de São Paulo, da individualidade irredutível. Você se lembra de uma das epístolas de São Paulo, em que ele diz que a partir desse momento não há mais gentios ou judeus, todos são filhos de Deus. Então, a utopia paulina da individualidade irredutível, pelo qual todos os filhos de Deus estabelecem com o Criador uma relação direta, enquanto criaturas, e não enquanto romanos, gentios ou judeus. A utopia fáustica do saber total. A utopia rabelesiana da abundância material, em que a riqueza e as condições de renová-la estão ao alcance de todos. A utopia kantiana do homem finalmente chegado à condição adulta. E a utopia republicana de uma sociedade de iguais, codeterminada pela vontade geral. Todas essas utopias se condensam numa figura única, a utopia da modernidade. É realizável? Claro que não. Não é um programa político, é uma utopia. Enquanto utopia, ela é, por definição, irrealizável. Mas é também irrenunciável, porque sem ela estaríamos condenados, seja à unidimensionalidade de um mundo sem transcendência, dominado pelos imperativos de uma modernidade funcional globalizada, seja ao horror das regressões pré-modernas. Obrigado. Não sei qual é o... Como é que se faz, como é que nós fazemos agora? Eu acho que seria o momento de a gente conversar agora. Até agora, né, houve um senhor que disse coisas unilaterais. Eu acho que chegou o momento de multilateralizar o pensamento, né? Boa noite, Mané. Seria possível você fazer um comentário a respeito da diferenciação que o Jean Baudrillard faz entre a globalização e a mundialização dentro dessa perspectiva? Olha, eu não me lembro, eu estive com Baudrillard recentemente lá em Alexandria, mas eu não me lembro assistir uma palestra sua em que ele não faz essa distinção. Eu não me lembro da distinção feita por Baudrillard. O que eu posso dizer é que é uma característica da língua francesa. A tradução de globalização em francês é mondialisation. Então, existe uma diferença, os franceses estabelecem uma distinção muito clara entre globalização, que é uma coisa vista como anglo-saxônica, globalization, que é traduzida por mondialisation em francês. Eu veria, sim, uma diferença fundamental, realmente não me ocorre, talvez você possa explicar o que o Baudrillard entende, né, quer significar com essa diferença. Para mim, a mundialização seria sinônimo do que eu chamo de universalização. A globalização tem a ver com o mundo material, as trocas materiais, com digamos assim, com a planetarização dos bens e serviços, dos fluxos financeiros, dos fluxos comerciais, dos fluxos de tecnologia, etc. Portanto, tem uma dimensão puramente material, enquanto que a universalização tem que ver com a troca de pessoas. Em um caso, a globalização é decidida pelos gerentes de empresas multinacionais, segundo critérios de eficácia e de rentabilidade, ao passo que a universalização é dirigida por artistas, por intelectuais, por parlamentos democraticamente eleitos, por governos democráticos, por organizações não governamentais, por sindicatos, as próprias dramatis personae, os próprios personagens, se os próprios agentes de uma e outra coisa seriam diferentes. Então, eu diria que mundialização ou universalização, a meu ver, podem ser considerados sinônimos, tem a ver com, digamos, com a boa internacionalização, a internacionalização ligada à modernidade iluminista, enquanto que a globalização seria o movimento de extroversão, de internacionalização da modernidade funcional. Que manteria, de alguma forma, a particularidade dentro da... Que permite coexistir, segundo a própria lógica de uma racionalidade comunicativa, os próprios agentes dessa racionalidade teriam interesse em preservar espaços particulares, livremente queridos. Então, seria uma coexistência possível entre a manutenção de certos espaços
de particularidade e um espaço universal, ou seja, uma conciliação que permitiria cujo objetivo seria não dissolver as particularidades existentes, mas, ao contrário, é tornar possível a coexistência não conflitiva dos diversos particularismos. Quer dizer, no mundo hobbesiano não existe nenhuma instância maior, nenhum princípio supranacional e supracultural, em termos de Hobbes, a guerra de todos contra todos, que impede justamente a pluralidade. Portanto, a racionalidade, a universalização iluminista, longe de levar ao nivelamento da humanidade, criaria condições objetivas de viabilizar precisamente a coexistência não conflitiva de todos os pluralismos. Obrigado. Boa noite, professor. Boa noite. Eu queria saber do senhor, assim, no sentido de da gente cobrar essa promessa de felicidade proposta pelo iluminismo de Kant, de que teria que existir essa tensão entre a dimensão instrumental e a emancipatória da razão. Entre a dimensão, perdão, fala um pouco mais. A dimensão instrumental e a dimensão emancipatória da Sei. razão, que elas teriam que estar em tensão para que essa promessa de felicidade, né, se concretizasse na modernidade, e que daí, com a ascensão do capitalismo e consolidação do capitalismo, essa dimensão emancipatória é relegada a segundo plano. Gostaria de saber se hoje, assim, como seria essa questão de depositar na educação esse resgate dessa dimensão emancipatória da razão. Você acha que é válido, é possível, ou também é uma utopia? É as duas coisas, né? Vocês, os que leram Habermas, sabem que grande parte do que eu mencionei a propósito da racionalidade comunicativa vem da filosofia de Habermas, ou da sociologia de Habermas, né? Em que ele acredita na possibilidade dessa razão comunicativa, que é uma razão dialógica, que não é imposta autoritariamente, que não visa apenas ajustar meios afins, mas que visa discutir discursivamente, dialogicamente, argumentativamente os próprios fins, né? Mas o Habermas, depois do atentado às Torres Gêmeas, Habermas acaba de publicar junto com Derrida um livro, não sei, já saiu em português, saiu recentemente, chama-se O Conceito do 11 de Novembro, em que ele é entrevistado por uma autora italiana que lhe pergunta o que você acha hoje em dia, depois de tanta barbaridade, de tanta violência, de tanta agressividade, de um uso tão predatório da razão, você continua acreditando na razão emancipatória, na razão comunicativa? E Habermas respondeu, olha, para falar a verdade, depois de tudo isso que aconteceu, depois esse desencadear desse neoimperialismo americano, depois desse fundamentalismo, depois dessas etnicidades enraivecidas, tornadas selvagens, eu acho que falar em razão comunicativa hoje em dia é quase ridículo. Então, o próprio Habermas, o autor da teoria, essa teoria iluminista, tão humanista, tão nobre da razão comunicativa, ele tem um momento de ceticismo. Mas depois ele continua dizendo que não, de qualquer maneira, não existe, ainda que não haja perspectivas imediatas de implantar a razão comunicativa, de qualquer maneira, existem sinais animadores que apontam nessa direção. Bem ou mal, por exemplo, entre os sinais animadores, está o fato de que há 10 anos atrás, numa região geográfica como a América Latina, por exemplo, ela era toda dominada por ditadura e governada por ditaduras militares. Hoje em dia não existem ditaduras militares na América Latina. No caso do Brasil, nós tivemos depois de governos tão problemáticos, nós tivemos realmente a ascensão de um governo popular e democrático, coisa que parecia irrealizável há menos de uma geração, e está finalmente acontecendo. Então, pouco a pouco, quem sabe, talvez não seja tão ridículo assim continuar desenhando uma utopia otimista de um mundo que um dia, eventualmente, vai ser regido pela razão comunicativa. Você mencionou o setor da educação, houve progressos enormes
no setor da educação. Esse conceito da modernidade, esse conceito dual, não significa que a gente possa separar mecanicamente, são duas modernidades. Pronto, uma modernidade boa, uma modernidade ruim. Seria uma visão, não uma visão filosófica, uma visão maniqueísta. É claro que não é assim no mundo real que se passam as coisas. Existe um entrelaçamento das duas modernidades. Uma não é inimiga da outra, mas às vezes existe uma relação de complementariedade. Sem dúvida nenhuma, a internet é um subproduto da modernidade funcional, mas também é uma rede que permite a comunicação entre todos os seres humanos, além das especificidades de língua, de raça, de etnia, e com isso consegue atender um dos ideais precisamente da modernidade emancipatória. Então existe uma complementariedade, e às vezes não existe, e às vezes conflito. Então existe conflito. Portanto, o que eu disse é que na vida real as duas coisas sempre vão acabar entrelaçadas. Eu acho que a distinção tem valor heurístico, tem valor analítico e conceitual, mas não deve nos levar a uma visão inocente da realidade, segundo a qual um dia o mundo vai ser regido por uma humanidade domesticada, uma utopia marcusiana, de que um dia você vai haver um mundo, como dizia o Marcuse, um mundo órfico, narcisista, onde os homens serão amigos uns dos outros. Não é assim. Infelizmente, isso não vai acontecer, mas me parece que é importante agir como se fosse possível, porque de outra maneira a humanidade estaria perdida, teria que se basear exclusivamente em relações de violência e de poder. O que Habermas diz, eu acho que nisso ele, conceitualmente pelo menos, ele tem razão, é que o mero fato da comunicação linguística já pressupõe, de alguma maneira, que os ideais iluministas estão em vigor, porque, do contrário, nós não teríamos dado início a uma relação dialógica, teríamos partido diretamente para a violência. Quando dois interlocutores, ego e alter, se reúnem e um faz afirmações, ele faz afirmações partindo do princípio de que o seu interlocutor acreditará na existência dessa afirmação. Portanto, o valor da verdade, o valor iluminista da verdade e da veracidade está preservado. Quando ele diz que uma determinada norma é válida, ele está fazendo uma afirmação que supõe a existência da validade moral e da justiça, da verdade moral. Então, se isso é verdade, de alguma maneira, o próprio processo comunicativo já pressupõe a existência de que esses ideais utópicos de uma vida regida pela razão comunicativa estão presentes. Ao mesmo tempo, ele sabe que esses pressupostos são contrafactuais. Na realidade prática da comunicação, existem distorções do processo comunicativo, os interlocutores mentem, os interlocutores justificam normas que não são justificáveis, mas o mero fato de que a comunicação se dê já pressupõe a validade tendencial desses valores. É por isso que a utopia habermasiana nunca é apenas utópica. Ela pressupõe um ideal de vida pacificada, de vida regida pela razão, pela justiça, num registro utópico. Ao mesmo tempo, se essa utopia, de alguma maneira, já não tivesse presente nas estruturas da comunicação cotidiana, essa comunicação não se poderia dar. Então, eu acho que há uma dimensão utópica, uma dimensão realista, ao mesmo tempo, no pensamento de Habermas. Eu acho que nós podemos tentar aplicar essa visão e, sobretudo, essa ideia de que as duas categorias, os dois grupos de categorias estão presentes. É preciso, nós não podemos, a humanidade não pode sobreviver sem que haja uma preocupação com a eficácia, com a funcionalidade, e ela não pode sobreviver se apenas os valores de eficácia e de funcionalidade estiverem presentes. É preciso que haja outros valores que remetem a uma concepção futura, que, no entanto, apesar de ser futura, de alguma maneira já é presente, porque sem pressupor a validade provisória desses valores, a comunicação não se daria. Eu pediria para falar um pouco alto. Boa noite, professor. Eu queria retomar aquela sua pista no meio da palestra, quando o senhor reivindicou, talvez, o momento de se humanizar o capitalismo. Como, talvez, civilizar.
ou civilizá-lo, né, como uma pista de saída. Então, queria fazer um ensaio com o senhor sobre a possibilidade disso, né? É irrecusável, mas vamos ver se... nós temos algumas características na hegemonia do capital financeiro hoje, né? Em todo o planeta, né? Um deles foi que, para que ele se instituísse, ele teve que fragilizar praticamente todas as formas de organização social, política e sindical no planeta, né? Nós temos talvez dois grandes marcos, um na Inglaterra, Thatcher, né, com a repressão ao movimento mineiro, o FHC no Brasil, quando ele assumiu e enfrentou os petroleiros, né, como característica bem clara, né. A segunda coisa que nós temos é uma mercantilização da política, como o senhor mesmo citou, né. Agora, nas eleições dos Estados Unidos, parece que chegou à cifra de $1 bilhão, o financiamento dos dois candidatos. Isso, o custo de uma campanha eleitoral no mundo hoje é algo... E quem está financiando são os únicos que têm a possibilidade de cobrar dos que ganharam e dos que perderam o retorno, né? Porque o resto assiste, né? Existem mecanismos de cobrança muito eficazes para quem financia. A terceira coisa seria a arquitetura do mundo moderno, né? A arquitetura do mundo moderno é baseada no medo. Aliás, está começando um simpósio em São Paulo muito interessante, que eu acho que é o medo enquanto organizador da sociedade sendo transformado no medo terrorista como uma finalidade política num projeto tipo Bush para, evidente, mobilizar nacionalmente a nação contra uma ficção chamada As Armas no Iraque. Perfeito. A outra coisa é o monopólio das informações, né? Total, e a concentração de informação. Apesar de a gente ter internet, a gente sabe, por outro lado, que o ser humano tem um acesso cada vez maior às informações e uma dificuldade cada vez maior de controlar essas informações e costurá-las para saber o que elas significam. Nós temos muita quantidade e pouca qualidade, né? E há uma concentração mundial, os últimos dados são assustadores, em 3, 4 grandes monopólios de comunicações mundiais, e até uma novidade agora na Venezuela, que foi uma empresa de comunicação liderando um golpe de Estado, né? Que é uma grande novidade, não é só defendendo, mas liderando, né? Temos uma realização do indivíduo muito mais pelo consumo nos shoppings, né? Consumindo ou não consumindo, vou passeá-lo porque é uma única forma de eu poder passear com segurança. E, portanto, nós temos os espaços públicos denegridos, né? Para quem mexe com política pública, é uma dificuldade terrível convencer as pessoas a voltar para as praças, né? E temos a questão da valorização quantitativa e qualitativa do mercado informal, né? Que é uma selvageria nas relações de trabalho, chegando ao ponto que o narcotráfico, segundo algumas avaliações, seria a empresa no Brasil com o melhor plano de carreiras, cargos e salários, né? Inclusive com processos muito claros de avaliação e tudo, e uma atração muito forte para a juventude. Bom, no fim, como é que nós vamos civilizar o capitalismo? Quer dizer, quais são as pistas? Eu estou vendo um pouco, eu participo do fórum, inclusive da articulação do Fórum Social Mundial, teria lá a possibilidade do Tribunal Penal Internacional, que eu acho que é uma coisa que tem que se defender a partir deste ano. E meu movimento Seattle e algumas coisas tipo MST no Brasil, algumas coisas. O senhor vê alguma coisa mais articulada? Eu acho que o senhor traçou um quadro exaustivo das patologias da modernidade funcional, né? E com isso reforça praticamente toda a minha argumentação, porque o senhor está dizendo muito melhor o que eu já disse na minha palestra. Tudo isso está implícito, tudo isso faz parte das disfunções, das distorções do tipo de modernidade que se realizou empiricamente. E o aspecto, quer dizer, como é que nós chegamos a civilizar essa modernidade, aplicando algumas categorias da modernidade iluminista, modernidade emancipatória. Primeiro, o mero fato da gente colocar como uma utopia, como uma ideia reguladora é importante. Utopia não no sentido de algo de realizável, mas utopia concreta. Existe um filósofo alemão chamado Bloch, Ernst Bloch, que escreveu um livro chamado Princípio de Esperança. Bloch dizia que a humanidade é movida pela esperança.
quer dizer, no meio de todos esses horrores, de todas essas barbaridades terroristas e barbaridades antiterroristas, barbaridades imperialistas de todo tipo, existe o que sobra é a esperança. Outro filósofo chamado chamado Walter Benjamin diz, é somente por causa dos desesperados que a esperança nos é concedida. Então, nós temos esse dom da esperança e nós podemos, creio eu, que temos uma certa legitimidade nessa esperança se nós construirmos uma utopia que não seja uma mera fantasmagoria subjetiva, que não seja um fantasma produzido por nossa imaginação, mas algo com relação ao qual já existem fiapos de realização no mundo contemporâneo. E o senhor citou alguns. O senhor, por exemplo, até uma geração atrás, não se achava possível a existência de um Tribunal Penal Internacional. Hoje esse tribunal já existe, evidentemente ainda ineficaz, porque os Estados Unidos não estão dispostos talvez, eu acho que é o único país importante que não ratificou o acordo, o tratado que institui o Tribunal Penal Internacional, mas já é um progresso extraordinário. Já existem vários tribunais internacionais. Quando Pinochet quando praticamente foi preso e julgado na Inglaterra por injunção de um juiz, era uma coisa inimaginável, que até esse momento a ficção da soberania nacional era usada basicamente para proteger os ditadores, e agora não, já existe uma possibilidade de que nenhum ditador pode se sentir seguro em nenhum lugar do mundo depois da instituição do Tribunal Penal Internacional e de várias leis. Isso é um progresso, é um fiapo de esperança. O senhor citou o Fórum Social de Porto Alegre, me parece uma das coisas mais importantes que já se produziram ultimamente. Não é uma espécie de, digamos, a meu ver, o Fórum Social de Porto Alegre tem a mesma importância que Bandung teve nos anos 60. Vocês são todos jovens demais para se lembrar de Bandung. Bandung foi um movimento, um congresso onde tiveram presentes o Nero, o Nasser e outros líderes representativos do terceiro mundo, que decidiram dizer um basta à hegemonia, ao imperialismo ocidental, e criaram condições para um mundo novo, para uma nova força histórica, para um mundo que não fosse exclusivamente dominado pelo Ocidente. E o Fórum Social de Porto Alegre foi, a meu ver, uma segunda Bandung, só que Bandung foi um congresso de libertação dos líderes, inclusive de alguns que nada tinham de democráticos, como Nasser, embora o Nero fosse sim um líder democrático, ao passo que Porto Alegre não foi uma reunião dos estados, foi uma reunião dos povos. Isso me parece uma coisa fundamental, importante, uma coisa descentralizada, difusa, caótica, mal organizada, mas algo que se faz, algo que permite uma esperança de introduzir uma nova ordem. O slogan de Porto Alegre, como o senhor sabe, é um outro mundo é possível, e Porto Alegre mostrou que esse outro mundo é possível. Então, existem pequenos sinais que apontam na direção de uma esperança, o princípio esperança. Então, eu acho que sim, nós devemos marchar, devemos agir como se fosse possível construir uma civilização mais humana, como se fosse possível civilizar a modernidade. Eu acho que é nessa direção que nós podemos ir, e não é produtivo nós mergulharmos no pessimismo. Basta vermos que esses pequenos progressos podem ser progressos insignificantes, mas progressos que existem, que mostram, mesmo nos Estados Unidos já existem, que uma das coisas mais terríveis foi o voto de confiança que a população americana deu ao Bush depois da invasão do Iraque, a obtusidade total aparente. Como é possível que, quando o mundo inteiro sabia que era mentira a alegação de que havia arma de destruição de massa no Iraque, o único povo que não sabia era o povo americano, com toda essa disponibilidade de canais de televisão, de veículos de informação à sua disposição. O único, talvez a única parcela da população do planeta que acreditou nessa mentira foi o povo americano. Isso nos dá um desalento muito grande, mas esse mesmo povo americano acordou finalmente e está contestando, o New York Times, por exemplo,
que foi um dos jornais da grande imprensa que apoiou patrioticamente, entre aspas, os projetos agressivos de Bush, acaba de fazer uma autocrítica sem precedentes. O New York Times faz uma autocrítica, publica um editorial, apologizing, pedindo desculpas ao povo americano e aos seus leitores por ter induzido em erro, por ter publicado de uma maneira totalmente acrítica informações suspeitas que vinham do Pentágono. Tudo isso não alimenta uma certa esperança? Eu acho que vale a pena a gente esperar, sim. Um outro mundo é possível. Professor, boa noite. Boa noite. O desenvolvimento da ciência moderna, desde Galileu, trouxe avanços significativos que permitiram que a gente vivesse cada vez melhor, que a miséria fosse erradicada e que o mundo pudesse se tornar transparente ao homem e o homem a si mesmo. Para alguns autores, a forma como a ciência se desenvolveu, a ciência moderna, a partir da necessidade de quantificar o mundo, de tornar o mundo um objeto controlável, tornou inerente à própria construção da ciência a racionalidade do tipo instrumental. E para outros autores, foi o vínculo entre o desenvolvimento da ciência e o desenvolvimento do capitalismo, a forma como o rumo econômico tomou. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso, se há possibilidade de pensar de uma forma ou outra, ou se as duas coisas estão tão acopladas que não é possível pensar de um jeito ou outro. Eu acho que a senhora formulou muito bem no final da sua intervenção o impasse em que nós estamos, que realmente a ciência é uma coisa e outra. A ciência é um instrumento de toda a argumentação central do livro de Adorno e Horkheimer, por exemplo, sobre a dialética do iluminismo, que em português foi traduzido, acho, como a dialética do esclarecimento, aponta nessa direção, que o iluminismo começou procurando banir o mito e acabou se transformando ele próprio em mito. Ele acabou procurando exorcizar os fantasmas e os demônios do mito e acabou ele próprio cedendo a esse mito, transformando a razão num fantasma e num mito. Então, apenas é uma coisa que, em geral, é vista de uma maneira apressada, talvez, pelos leitores desse livro fundamental, que eu recomendo a todos que não leram, A Dialética do Esclarecimento, é que não é uma crítica feita à razão iluminista, não é uma crítica feita à ciência como tal, é uma autocrítica do iluminismo, não é uma crítica do iluminismo feita de fora, por autores contra-iluministas, é feito por autores que acreditam profundamente na Aufklärung, na razão iluminista, que são representantes da Escola de Frankfurt. Então, o que Adorno e Horkheimer estão fazendo nesse livro é prosseguir o movimento de autocrítica do iluminismo feito, por exemplo, 2 séculos antes, por Rousseau. Quando Rousseau escreveu o seu livro sobre o progresso das artes e das ciências, quando ele disse que as artes e ciências levaram não uma maior liberdade, mas uma maior subjugação, ele não estava condenando a ciência, ele estava condenando o uso que se tinha feito da ciência. E a prova é que pouco depois ele escreveria um contrato social em que ele criava as condições de uma sociedade democrática em que a ciência poderia ser posta a serviço de objetivos decididos democraticamente pela vontade geral. Ou um autor iluminista como Condorcet, por exemplo, que é um apóstolo do progresso, do otimismo, apesar de ele ter morrido em consequência da perseguição durante a Revolução Francesa, ele escreveu na prisão, pouco depois ele morreria, seria executado, ele escreveu um livro chamado Progresso do Espírito Humano, em que ele mostra como é possível antever um mundo futuro onde a ciência e a técnica possam pôr-se a serviço da humanidade. Então, a ciência e a técnica podem produzir coisas desumanas. Evidentemente, a ciência e a técnica produziram a bomba atômica, foram responsáveis por Nagasaki e Hiroshima, mas também a mesma ciência e a técnica pode levar a uma humanidade mais livre, pode ajudar a humanidade a controlar melhor as forças hostis da natureza, podem assegurar um controle maior, digamos, até uma relação fraterna com a natureza, não uma relação de dominação com a natureza, mas uma relação fraterna com a natureza.
Em suma, tudo isso é uma coisa e outra, não uma coisa ou outra, não uma relação, não é uma atitude disjuntiva, ou mais uma atitude em que as duas coisas, a ciência é as duas coisas. A ciência pode estar a serviço da civilização e a ciência pode estar a serviço da barbárie. A famosa disjunção clássica entre a civilização ou barbárie. A ciência pode ser as duas coisas. Eu acho que cabe a nós criar um tipo de sociedade em que os fins propostos à ciência, a pesquisa, a investigação